Olá, boa tarde, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje, terça-feira, vamos fazer o estudo de um conteúdo bastante importante e que causa muita dúvida em muitas pessoas, que é o uso dos porquês, certo? Veremos neste slide os 4 tipos de porquês, os seus usos, e logo em seguida faremos juntos uma atividade no módulo 3. Então, desde já, sinta-se acolhido e assista de forma bastante produtiva a nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre o porquê separado e sem acento. Este porquê separado sem acento, ele pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração. Este porquê, ele pode ser interrogativo, ou seja, ele é usado para iniciar uma pergunta. Por que você não foi dormir? Observe que neste exemplo que está em azul, nós temos uma frase interrogativa direta, né? E ela foi introduzida com um porquê separado, sem acento. Então, você já deve saber, né? Inclusive já deve fazer o uso de forma segura, que todas as vezes que você for fazer uma pergunta usando o porquê no começo da oração, você sabe que é um porquê separado e sem acento. Porquê interrogativo. Só que este porquê separado sem acento nem sempre é usado para fazer perguntas, ou seja, nem sempre vai aparecer no começo das orações, no começo das frases interrogativas. Este porquê também pode ser um pronome relativo. Os pronomes relativos, eles retomam o termo antecedente, o termo anterior, estabelecendo a relação com o termo antecedente, porque é usado como elo entre duas orações, podendo ser substituído por pelo qual, pela qual, por qual e seus plurais. Acompanhe o exemplo. Não achei o caminho porque passei. Vejam que neste exemplo, porque está sendo usado numa frase que não faz pergunta. Não é uma frase interrogativa. E este porquê, ele é chamado de pronome relativo porque ele retoma um termo antecedente. Este porquê faz referência a quem? Faz referência à palavra caminho. Vejam que este porquê eu posso trocar pelo qual. Não achei o caminho pelo qual passei. Então, estamos vendo neste momento que o porquê, além de ser usado no começo de frase interrogativa, ele também pode ser usado como pronome relativo. E quando ele for pronome relativo, você pode trocar por alguma das palavras, por alguma das expressões que aparecem na sua tela, como por exemplo, pelo qual, pela qual, por qual, e também os seus plurais, ou seja, pelos quais, pelas quais, ok? E por quais. Vamos falar agora do porquê separado com acento. É usado em interrogações. Aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. Você não comeu por quê? O menino foi embora e nem disse por quê. Observe que nós temos aí duas interrogações. Uma feita de maneira direta. Por que direta? Porque foi usado o ponto de interrogação. Você não comeu por quê? Ou a outra sendo usada de forma indireta. O menino foi embora e nem disse por quê. Certo? Então, este porquê separado com acento, ele só vai aparecer no final das frases. Enquanto que o porquê separado sem acento, ele pode aparecer no começo das perguntas, né? O porquê separado com acento é no final das perguntas. Sendo uma pergunta direta, ou seja, com ponto de interrogação, e também sendo uma pergunta indireta, isto é, uma pergunta com ponto final. Agora veremos o porquê junto e sem o acento. É usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou a explicação de alguma coisa. Pode ser substituído por
pois, visto que, uma vez que e por causa de que. Chorei porque machuquei o pé. Veja que neste caso, porque está explicando, né, o motivo, está dando uma explicação, o porquê do choro. Chorei por quê? Porque machuquei o pé. E este porquê eu posso trocar por pois. Chorei, pois machuquei o pé. Lembram que o porquê separado sem acento é uma conjunção explicativa? Já vimos esse porquê junto sem acento lá nas conjunções coordenativas. Lembra? E que ele é classificado como sendo uma conjunção coordenativa explicativa, pois é este caso aqui. Está sendo usado para explicar algo, certo? Não chorei porque machuquei o pé. Este porquê é junto e sem acento porque está explicando, está dando uma resposta. Então, se eu perguntasse assim, por que você está chorando? Este porquê é separado, sem acento. É um porquê que eu acabei de usar no começo de uma frase interrogativa. E a resposta, chorei porque machuquei o pé. Já na oração, chorei porque machuquei o pé, este porquê é junto e sem o acento, porque está explicando o motivo do choro. E o porquê junto com acento, pessoal, é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Ele irá aparecer sempre junto de um artigo definido, o ou os, ou de um indefinido, um ou uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Bem, pessoal, este porquê aqui junto e com acento equivale à razão, a motivo. Ó. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo, a razão. Vale ressaltar que todas as vezes que você for usar o porquê junto com acento, você vai colocar sempre um artigo, ou um numeral, ou um pronome. Vejam que aqui, antes da palavra porquê, há a presença do artigo o porquê. Então, todas as vezes que você for precisar usar o porquê junto e com acento, antes dele vai aparecer provavelmente um artigo definido ou indefinido e também pode ser que apareça um numeral ou um pronome. Vamos resumir. Dicas para o uso dos porquês. O porquê separado sem acento, ele é usado no início das perguntas, mas vimos também que este porquê, ele não aparece apenas em perguntas, ele pode também aparecer indicando causa, certo? Lembram-se do exemplo, ele sendo indicando o pronome relativo, né? Retomando o termo antecedente. O caminho por que passei. Este por que passei equivale ao quê? Pelo qual passei. Então, por que separado sem acento, além de indicar pergunta, além de aparecer no começo de perguntas, né, de interrogativas, ele pode também ser um pronome relativo, retomando o termo antecedente. Já o porquê separado com acento, ele vai aparecer sempre no final das perguntas, das frases interrogativas diretas e indiretas. Já o porquê junto e sem acento é usado nas respostas, né? Ele vai dar uma explicação sobre algo. E o porquê junto e com acento é usado como substantivo, tem valor de substantivo. Ele vai vir sempre antecedido de um artigo, definido ou indefinido, de um pronome ou até mesmo de um numeral. Neste quadro aqui, você observa também mais algumas dicas sobre o uso dos porquês, ressaltando que são 4 formas de escrever. Porquê separado com acento, usado sempre no final da pergunta, número 1. 2. Porquê junto e com acento, usado sempre depois do artigo. Vejam só que o artigo aparece junto com o porquê, junto e com acento. Né? Lembrando que este porquê, junto com acento, equivale à palavra motivo, razão. Né? Porquê junto e sem acento, número 3, é usado para resposta, explicação. E o porquê separado sem acento é usado no início de perguntas. Pergunta e pergunta indireta. Pergunta direta é aquela que tem um ponto de interrogação e a indireta é aquela que não tem um ponto de interrogação, mas mesmo assim
aparece a ideia de uma pergunta, certo? Subentendida. Então, agora, pessoal, nós iremos fazer uma atividade no módulo 3, página 43. Então, convido a todos agora a estarem pegando o módulo 3, na página 43, para fazerem comigo a atividade, certo? Vamos lá. Módulo 3, página 43. Só compartilhar aqui a outra tela. Aqui nós já estamos, né, na página 43 do módulo 3. Estudo da língua, nós temos os 4 tipos de porquês. Leia a seguir o texto da 4ª capa do livro Quem é Você? Um livro sobre tolerância. Acompanhe a leitura. Quando conhecemos alguém diferente de nós, podemos ficar surpresos ou até de queixo caído. Não entendemos por que se usa essa ou aquela roupa, porque se acredita em certas coisas, como é possível existir uma opinião tão oposta à nossa. Mas será que, mesmo com todas essas disparidades, somos tão diferentes assim? O que temos de parecido? E afinal, o que é estranho e desconhecido? Não pode ser intrigante? O que você acha? Este é um livro sobre tolerância. Essa palavrinha mágica muito falada, mas nem sempre tão exercida no mundo de hoje. Em sua opinião, o que é ser diferente? Todo mundo sabe que todos nós trazemos conosco características diferentes, personalidades diferentes, formas de pensar diferentes, e é isso que nos diferencia um do outro. E essa diversidade de jeitos, de formas de ser, de pensar, de agir, é que é o belo da nossa vida. Porque se todos nós fôssemos iguais, pensássemos iguais, nos vestíssemos iguais, tivéssemos as mesmas ideias, ficaria algo muito monótono, né? E até chato. Então, viva a diversidade, viva a diferença, mas viva também a tolerância. Tolerar, né? É você saber conviver com a diferença do outro. É você conviver na sala de aula com o seu colega, mesmo sabendo que ele defende algo que você não gosta, mesmo ele sendo de outra religião, mesmo que o time dele seja outro, que não seja o seu time, mas vocês conseguem conviver harmoniosamente. Tolerância, né? Precisamos praticar esta palavra no nosso cotidiano. B. A expressão porque foi empregada 2 vezes no primeiro parágrafo. Nessas ocorrências, ela indica uma ideia de interrogação, uma incerteza ou uma afirmação. O que é que vocês acham? Vamos voltar aqui. Ó, primeiro parágrafo, né? Quando conhecemos alguém diferente de nós, podemos ficar surpresos ou até de queixo caído. Não entendemos por que se usa essa ou aquela roupa ou por que se acredita em certas coisas, como é possível existir uma opinião tão oposta como a nossa. Vocês acham que a ideia é de interrogação ou é de afirmação? Com certeza, pessoal, a ideia é de interrogação, tá certo? Então, anote aí. Indica uma ideia de interrogação. Porque, mesmo que não haja aí o ponto de interrogação, nós temos uma interrogativa indireta, tá bom? Indica uma interrogação, uma incerteza. Vejam que por mais que haja uma ideia de... Porque por mais que a frase seja afirmativa, né? A frase, por mais que seja afirmativa, mas a ideia que ela traz é de interrogação, é de incerteza. É uma afirmação que nos leva a um questionamento, certo? Ao mesmo tempo que está afirmando, está nos levando, nos induzindo a questionarmos sobre a questão da diversidade que existe no nosso cotidiano. Então, a resposta indica uma interrogação. Por quê? Como é que eu posso justificar? Porque apesar de ser uma frase afirmativa, né,
ela foi construída de uma forma que faça com que o leitor seja levado a uma interrogação, né? A um questionamento. C. E aí, por isso que foi usado o porquê separado sem acento, tá bom? Elas estão no começo das frases, ó. Porquê e o porquê. Qual dos pares de palavras a seguir complementa a frase abaixo sem alterar seu sentido? Não entendemos porquê. Deste porquê, pessoal. Ele equivale ao quê? A como, a razão, a pois ou pela qual. Se usa essa ou aquela roupa, porque se acredita em certas coisas. E o segundo porquê, eu posso trocar por pois, motivo, motivo ou razão. Vejam aí o que melhor se encaixa e assinale a alternativa. Pronto? Resposta correta. Razão, motivo. Não entendemos a razão, não entendemos o motivo, né? De se usar essa ou aquela roupa. Ou a razão e o motivo de se acreditar em certas coisas. Então, é o segundo quadrinho do lado esquerdo. Razão, motivo. Ok? A expressão porquê separada sem acento é empregada para indicar um questionamento e, quando fica subentendida, uma interrogação sobre o motivo ou a razão de algo. Veja a seguir algumas informações a respeito do emprego dessas expressões e de outras que têm a mesma pronúncia. Porquê separado sem acento. Emprega-se o porquê separado sem acento em perguntas diretas ou indiretas. Veja alguns exemplos a seguir. Por que você é diferente? Pergunta direta. Os alunos querem saber por que eu escrevi poemas. Pergunta indireta. Essa forma também é utilizada em frases não interrogativas, mas em que ficam subtendidas as palavras motivo ou razão. Observe o exemplo. No poema, o eu lírico explicou por quê, né? Por que motivo, por que razão, e escreve. Por que separado com acento agora? Em final de frases interrogativas e declarativas, deve-se grafar o porquê separado com acento, pois o monossílabo que passa a ser tônico e por isso recebe acento. Você gosta de ler porquê? Final de frase interrogativa. Ele não sabia porquê. Final de frase declarativa. Vamos agora para o porquê junto e sem acento. Em frases explicativas e causais, emprega-se o porquê junto sem acento. Analise os exemplos. Vamos rápido, porque estamos atrasados. Aqui nós temos uma frase explicativa. A rua está molhada porque choveu. Aqui nós temos uma ideia de causa. A expressão porquê, junto, sem acento, também pode ser empregada em frases interrogativas quando, em uma mesma frase, uma hipótese é formulada. Observe. A folha da árvore verde é verde porque possui clorofila. Vejam que aqui, ao mesmo tempo que ela está explicando, ela está levantando uma hipótese, ó. Por isso, o porquê junto sem acento. E agora o porquê junto com acento. Junto e com acento representam um substantivo. Equivale a causa, motivo, razão. E geralmente aparece acompanhado de um artigo ou pronome. Por ser substantivo, sofre variação de número. Singular e plural. Veja, o menino não disse o porquê da reclamação, o eu lírico apresentou os seus porquês. Observe que aqui
porquê e porquês, ó, porquês aqui ficou no plural, porque ele está precedido do pronome seus e o porquê aqui está precedido do artigo o. O porquê junto com acento é o único que você vai poder encontrar no plural, porque como ele tem função de substantivo, ele pode ficar no singular ou no plural, dependendo do contexto. Atividade na página 45. Vamos lá. Complete as frases a seguir com os 4 tipos de porquês. Façam isso, que já já eu corrijo com vocês. Atenção. Vou marcar aqui alguns segundos, que é o tempo que você responde a questão 1 e já já eu corrijo. Pronto, pessoal? Conseguiram responder? Vamos lá. Ana não explicou o porquê. Já observaram que aqui, antes do espaço, tem o artigo o. Então, qual dos tipos de porquês você vai usar precedido do artigo o? Porquê junto com acento. Então, no primeiro caso, é porquê junto com acento. B. Por que você não vai? E agora, pessoal, o porquê aqui é no começo de frase interrogativa. Então, é um porquê separado sem acento, na letra B. Porquê separado sem acento. C. Leve guarda-chuva, porque vai chover. Este porquê, pessoal, está explicando, né, o motivo de levar o guarda-chuva, porque vai chover. Então, é um porquê junto e sem acento, certo? Letra C é porquê junto sem acento. Não sabemos os porquês. Ó, os, novamente a presença do artigo os. Então, porque aí vai ser o quê? Vai ser junto e com acento e no plural. Os porquês, na letra D. E letra E, os alunos entraram na equipe de jogos por quê? Pergunta interrogativa usando o porquê no final dela, ou seja, porquê separado e com acento na letra E. Porquê separado com acento. Repetindo para caso alguém esteja atrasado. Letra A, o porquê é junto com acento. Na letra B, o porquê é separado sem acento. Na letra C, o porquê é junto sem acento. Letra D, o porquê é junto com acento e no plural, ou seja, porquês. E letra E, o porquê é separado e com acento, porque ele aparece no final da frase interrogativa. Então, sempre que for porquê separado e com acento, ele vai estar no final de uma frase interrogativa, direta ou indireta. Segunda questão. Leia os trechos a seguir, retirados de 2 romances brasileiros. No primeiro, o pai de Isaura insiste que ela vá ao baile da cidade onde mora. No segundo trecho, o personagem Rubião dialoga com a costureira. Então, acompanhe a leitura dos 2 fragmentos. Fragmento A. Toma coragem e vamos ao baile, minha filha. É um sacrifício cruel, mas passageiro. Aqui devemos nos sujeitar a bem de nossa segurança. Em breve estaremos longe, e se algum dia souberem quem tu eras, quem nos importa? Nunca mais nos verão o rosto, nem ouvirão nossos nomes. Tens a consciência escrupulosa em demasia. Se ignoram quem tu és, a tua companhia em nada os pode infamar. Com isso não fazes mal a ninguém. É uma medida de salvação que todos te perdoariam. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por quê. Repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. B.
Uma das costureiras dobrou a costura. Arredou apressadamente retalhos, tesouras, carretéis de linha, de retróis. Era tarde. Ia-se embora. Dom, espera um bocado que vou também. Não, não posso. O senhor faz favor de dizer que horas são? São 8h30, respondeu o Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava, como a outra pedia. Só espero, dona Sofia, acudiu Dom com respeito. Mas o senhor sabe onde é que esta mora? Mora na Rua do Passeio, e eu vou dar os ossos na Rua da Harmonia. Olhe que daqui à Rua da Harmonia é um estirão. Estirão é uma caminhada extensa. Escrupuloso é cuidadoso. Passando adiante, agora na página 46. Vamos lá. No trecho A, Isaura não mostra interesse em ir ao baile. Como seu pai a faz repensar esse posicionamento? Foi que o pai de Isaura disse lá no comecinho, pessoal. Voltem no fragmento da letra A e vejam. Encontraram a resposta? Bem, na letra A, o pai de Isaura encoraja ela a ir ao baile, dizendo que os convidados não sabem quem ela é e que por isso ela não deve temer. Então, no início do trecho, o pai de Isaura diz que ela deve ter coragem, né, de ir ao baile, porque os convidados não sabem quem ela é, não a conhecem, não sabem que ela é a Isaura. Esta Isaura aí é da famosa obra A Escrava Isaura, que inclusive virou até novela, né? B. No trecho B, são feitas referências a 4 personagens que convivem em um mesmo ambiente. De que ambiente se trata e qual é a possível relação entre eles? Que ambiente é esse, pessoal? Observem que no trecho B fala muito de um ambiente de costuras, né? Que ambiente é esse? O que vocês acham? Vocês podem colocar que é uma fábrica de costura, uma confecção de roupas. E nesse trecho são citadas 3 mulheres costureiras e o Rubião, que parece ser o dono da fábrica ou o chefe delas. Então, o ambiente é uma fábrica de tecidos, ou até mesmo uma fábrica, né, que confecciona roupas, uma confecção de roupas. Quem está neste ambiente são 3 mulheres, mas o Rubião que demonstra ser o patrão ou o chefe delas. Então, anote aí a sua resposta. Vamos passar adiante. Vamos ver agora a letra C. Nos 2 trechos, a palavra porquê foi grafada separadamente sem acento. Qual é a função delas nas frases e em que foi empregada? Vejam, observem, voltem nos 2 fragmentos se for necessário. Formulem as respostas de vocês agora. Vamos lá. Já já eu faço a correção com vocês. Uma dica para vocês é que a palavra porquê no trecho A foi usada por um motivo e no trecho B por outro motivo. Então, são 2 respostas diferentes na letra C. Uma para o trecho A e a outra para o trecho B. Conseguiram, pessoal? No trecho A, o porquê, que está lá no finalzinho, ó, meu pai parece ter que tem razão, mas não sei por quê.
repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Esse não sei porquê, na letra A, apresenta subtendido a ideia de causa, de motivo e de razão. Ó. Meu pai parece que tem razão, mas não sei o motivo, não sei a causa. Então, no trecho A, está subtendida a palavra causa, significa causa, motivo ou razão. Estou falando a resposta do item C. No trecho A, é motivo, razão. E no trecho B, pessoal, que também está lá no final, ó. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava. Se perguntou, então é uma pergunta indireta. Então, no trecho B, introduz uma pergunta indireta e no trecho A, apresenta a ideia de causa, de motivo ou de razão. Trecho A, ideia de causa, motivo ou razão. E trecho B indica uma pergunta indireta, uma interrogativa indireta. Letra D agora. Agora, substitua a expressão porque empregado nesses trechos por outra, de modo que o sentido permaneça o mesmo. Então, se você já sabe que no trecho A o porquê equivale a motivo, razão ou causa, é só você trocar. Mas não sei por qual razão ou por qual motivo. Aí coloca reticências. Para não precisar colocar repugna-me absolutamente ao coração dar esse senso. Dar esse passo, perdão. Então, letra D, resposta. Para o trecho A, são duas respostas mais uma vez. Para o trecho A fica, mas não sei por qual razão ou por qual motivo. Você pode escolher, ou você coloca por qual razão ou por qual motivo. Trocando este porquê separado sem acento, trocando por qual motivo ou por qual razão. Aí você coloca, trecho A, 2 pontos. Mas não sei por qual razão, reticências. Ou então, mas não sei por qual motivo, coloca reticências, certo? E para o trecho B, pessoal, Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por qual razão ou por qual motivo, a mesma coisa. Trecho B, 2 pontos. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou por qual razão ou perguntou por qual motivo. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por qual razão ou por qual motivo. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por qual razão ou por qual motivo. Se estiver atrasado, pessoal, pausa o vídeo, volta um pouquinho, ouve novamente a resposta e depois dá prosseguimento, certo? Não deixe as questões em branco. Questão 3. Transforme as perguntas diretas a seguir em perguntas indiretas. Indiretas na primeira pessoa do singular. Conhecer a literatura brasileira é importante? Por quê? Como é que fica? Colocando na primeira pessoa do singular, que é eu, né? Quero conhecer por que é importante conhecer a literatura brasileira. E este porquê vai ser o quê, pessoal? Vai ser um porquê separado e sem acento. Então, anote aí na letra A. Quero saber por que é importante conhecer a literatura brasileira. E este porquê você vai colocar separado sem acento. Repetindo outra vez. Quero saber por que é importante conhecer a literatura brasileira. E este porquê é separado e sem acento. B. Somos diferentes por quê? Gostaria de saber por que somos diferentes. Nós estamos colocando todos os interrogativos indiretos, por isso que nem vai ter o ponto de interrogação, e sim um ponto final. Então, coloque na letra B. Gostaria de saber por que somos diferentes. Letra B. Gostaria de saber por que somos diferentes.
E este porquê também é separado sem acento na letra B, certo? Gostaria de saber por que são muito diferentes e é um porquê separado sem acento. C. Por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira? Resposta. Gostaria de saber por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira. Gostaria de saber por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira. E este porquê, mais uma vez, é separado sem acento. Nos três casos, formulamos frases interrogativas indiretas, com ponto final, no final de cada uma. Portanto, todas apresentam o porquê separado e sem acento, tá bom? Todo mundo respondendo. Se precisar refazer a sua resposta, não acompanhou tudo, volta o vídeo, pausa o vídeo, ouve a resposta mais uma vez e dê prosseguimento à sua atividade, mas não deixe nenhuma questão em branco. Bem, vocês devem lembrar que na aula de ontem nós ficamos para terminar uma atividade, né? Aquela atividade de interpretação de texto sobre o conto de Pitu e Marina, né? Então, nós vamos agora fazer a correção das questões que faltam, certo? Vou voltar aqui no meu módulo e você também vai voltar aí no seu módulo procurando a questão da página 41. Então, você vai voltar aí no seu módulo, página 41, para finalizar a correção de ontem. Paramos na página 41, questão número 5. A questão número 5, ela fala sobre a questão dos elementos que compõem o conto, como conflito, clímax, introdução e desfecho. Bem, vamos lá. Qual deles, pessoal, é a introdução? É o último quadrinho, ó. Pitu encontra o bilhete inesperado embaixo de sua carteira ao chegar à escola, que é o número 1, certo? Lembrando que da questão 4 até a questão 1 nós já corrigimos na aula de ontem, certo? Então, Pitu encontrou o bilhete inesperado embaixo de sua carteira é a introdução. 1. 2. Após a leitura do bilhete, ele fica envergonhado e ao mesmo tempo empolgado. 2. 3. Que é o clímax. No intervalo, Pitu escreve um bilhete de resposta e coloca-o na carteira de Marina. 3. 4, que é o desfecho. Pitu e Marina passam a aula toda na expectativa do encontro na praça, à tarde, depois da aula. Então, a ordem fica 3, 2, 4, 1. Corrija se você estiver errado. 3, 2, 4 e 1. Questão número 6. De acordo com o enredo do conto, assinale verdadeiro ou falso. O bilhete não apresenta desvios de língua portuguesa, o que chamou a atenção de Pitu. Apresenta sim, né? Então é falso. Pitu encontrou embaixo de sua carteira um bilhete de amor enviado por Marina, sua colega. Verdadeiro. Pitu não era um menino tímido, por isso lidava com as situações amorosas de forma tranquila e desembaraçada. Todo mundo sabe que ele era tímido, né? Então é falso. No intervalo, Pitu escreveu um bilhete respondendo ao bilhete de Marina, aceitando a proposta do encontro. Verdadeiro. A professora enviou um bilhete aos pais de Pitu informando sua falta de atenção durante a aula. Falso. Pitu saía-se bem na disciplina de português e mal na disciplina de matemática. Verdadeiro. Então, a ordem é F, V, F, V, F, V. Então, é intercalado. F, V, F, V, F, V. Questão 7 e última, de ontem. Releia o trecho abaixo.
A professora explicou no mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas, só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas, só não se saia muito bem, quando se tratava de fazer contas de números fracionários. A professora mesma dizia-lhe em português e matéria de leitura e entendimento ele saía bem, mas nos cálculos tinha dificuldades. Assinar a alternativa com as palavras correspondentes aos antônimos de bem e mal, destacados no trecho que você leu em sua respectiva ordem. Vocês já sabem que mal com L, contrário de bem, e mal com U, contrário de bom. Sabendo disso, a resposta correta é o primeiro quadrinho, bem, mal e mal. Só trocar. Na hora da verificação, acabaria se saindo bem. Só não se saia muito mal, aí quando se tratava de fazer contas, e lá no final. A professora mesmo dizia-lhe que em português e matéria de leitura e entendimento, ele se saía mal. Então, esse mal é com L. Então, a resposta é o primeiro quadrinho. Bem, mal com L e mal com L. Para terminar, o conto é uma narrativa em prosa de extensão curta e linguagem concisa, né? Resumido, que aborda atividades subjetivas dos personagens. Apresenta ainda uma introdução, um conflito, um clímax e um desfecho, podendo ser concluído pelo narrador ou permanecer aberto à interpretação do leitor, ressaltando a importância de conhecer os tipos de narrador. Narrador personagem, narrador observador, os dois principais. Certo? Finalizando a nossa atividade daqui, do módulo, não é necessário me enviar foto da atividade dos porquês. Caso não tenha concluído tudo, assista mais uma vez, especialmente na parte que você não fez, para que você possa fazer, tá certo? Forte abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus.